nosso webinar de Direito com o tema Inovações Jurídicas no Combate às Mudanças Climáticas, uma perspectiva ambiental, econômica das cidades e das pessoas. Eu gostaria de agradecer imensamente ao professor Aloysio Fritzen, nosso professor da FAESA, a professora Karine Prado, também nossa querida professora, e ao Dr. Edson de Oliveira Braga, nosso convidado externo do Instituto Brasileiro de Pesquisas e Estudos Ambientais e Cooperativos, o IBPAC, no qual eu faço parte, né, Edson? Mais ou menos ultimamente, não estou podendo dar muita conta do recado, mas já temos uma parceria de sucesso de mais de 10 anos de eventos e participando, colaborando junto na elaboração de livros. O Dr. Edson fala conosco diretamente de Belo Horizonte, então agradeço demais o seu tempo e disponibilidade. Gente, o tema de hoje, desse nosso webinar, queria já pedir desculpas pela professora Alexandra, ela não está se sentindo bem e aí pediu desculpas e eu vou trabalhar um pouquinho com a questão econômica para fazer essa união entre os temas que a gente se propõe aqui no dia de hoje. Então, discutir inovações jurídicas no combate às mudanças climáticas. Para a gente trabalhar com esse tema, a gente primeiro precisa entender o que são as mudanças climáticas. E para isso eu vou fazer um compartilhamento com vocês de algo que eu considero muito importante. As mudanças climáticas, elas acontecem, como o próprio nome já diz, quando o clima se altera, tá? Então esse aqui é um mapa interativo, você consegue ver o mundo inteiro através desse mapa. Uma das causas das mudanças climáticas é o aumento do nível do mar. Então, através dessa imagem, todos os pontos que vocês estão vendo aqui, azul claro e azul escuro, são áreas que serão atingidas na região de Vitória, Vila Velha, né? Você tem aqui Viana também, mas em menos termos, e eu fiz um zoom maior, caso a temperatura aumente para 2 graus Celsius. Então, em razão das mudanças climáticas, o nível do mar ele vai subir a tal ponto que eu falo para vocês, a minha casa já era. Eu vou estar afogada aqui em Interlagos. Mas se você observar, boa parte de Vila Velha, mas boa parte de Vitória estará também fora do cenário. Né? Nós estaremos passando por momentos difíceis. E o pior cenário é o cenário mais catastrófico, que é a previsibilidade de se chegar no ano de 2100, ou seja, daqui a 80 anos, se nós não fizermos aquilo que, no mínimo, do acordo, o protocolo de Paris, né, ele está estabelecendo, as mudanças vocês podem observar nos dois mapas comparados, o aumento das áreas atingidas será ainda maior. Se nós subirmos em 2 graus, esse é o objetivo da humanidade. Nós já teremos cidades afetadas. Isso aqui são 2 graus, nós permitimos que esse aumento da mudança climática seja afetada em 2 graus. Essa é a meta, olha só. Não tem como, ela vai alterar. O clima ele está mudando e ele está alterando a sua média em 2 graus. Isso acontecendo em termos mundiais, nossas cidades, a princípio as costeiras, mas depois a gente vai ver que existem as cidades que estão fora da zona costeira, as cidades que estão no nosso interior vai sofrer com falta de chuvas, secas. Então, há uma necessidade muito grande das cidades se adaptarem, se prepararem para essas mudanças. E aí, já para a gente começar a nossa fala de hoje, sem mais delongas, mas com base nessa necessidade que as cidades têm de se adaptarem a essas mudanças climáticas, eu queria convidar a professora Karine Monteiro Prado para falar para a gente hoje sobre como as cidades elas podem então nos dar resposta por meio de políticas públicas, o que acontece no âmbito de organização das cidades, desenvolvimento de políticas públicas para as cidades. Professora Karine, boa noite e bem-vinda. Boa noite a todos aqui presentes. Queria agradecer a Estela o convite, né, mais uma vez, cumprimentar, né, o Dr. Edson, nosso convidado externo, e os demais. E realmente aqui eu fiquei a cargo de falar um pouquinho, né, sobre a questão do planejamento urbano e a importância do Estatuto da Cidade para que, de certa maneira, a gente possa
lidar com esses impactos das mudanças climáticas. Mas antes eu vou fazer assim, uma fala inicial para contextualizar um pouco. Então, inicialmente, é importante informar que existe uma estreita relação entre a urbanização, o planejamento urbano e as mudanças climáticas. Devendo ser observado que a maneira como as cidades se estruturam exerce uma influência direta quanto à vulnerabilidade das mesmas aos impactos dessas mudanças. A Estela falou, né, de elevação do nível do mar, né, mas justamente se reconhece que uma das principais causas, né, de alteração das alterações climáticas da atualidade é a emissão de gases do efeito estufa. E a maior parte das atividades geradoras da emissão desses gases está presente nas atividades desenvolvidas nas áreas urbanas, como a energia, a indústria, os transportes e a construção. Isso faz com que as cidades estejam no foco do processo de mudança climática sob duas perspectivas: a do impacto das cidades nas mudanças climáticas e a do impacto das mudanças climáticas nas próprias cidades. Então, observe-se também que a população urbana ela não vem só crescendo, mas se concentrando cada vez mais em grandes e megacidades. E o aumento dos eventos climáticos extremos tem nos grandes centros urbanos as mais críticas áreas de risco. As cidades são, ao mesmo tempo, as maiores fontes das causas antrópicas das mudanças climáticas e também as áreas mais sensíveis ao impacto de tais mudanças. Isso faz da sustentabilidade do desenvolvimento urbano o grande desafio ambiental do século XXI, né? E, assim, a regulação do uso do solo urbano é uma questão chave para as estratégias de mitigação e adaptação das cidades aos efeitos dessas mudanças climáticas. Só que as formas como são tomadas essas decisões sobre o uso do solo e o crescimento das cidades envolve um sistema complexo, no qual atuam agentes públicos e privados. Esse sistema ele vai abranger, de um lado, o mercado imobiliário, para o qual o solo urbano é uma mercadoria, né? E, sendo uma mercadoria, se deseja que a sua produção seja ampliada. E, do outro lado, a gente vai ter as estruturas legais, administrativas e fiscais, através das quais o Estado deve regular a produção e o uso do solo, visando o interesse coletivo. A redução da vulnerabilidade, o aumento da resiliência das cidades em relação às mudanças climáticas vai passar justamente pela capacidade de regulação do uso, ocupação e expansão do solo urbano, promovido pelo poder público, né? E aí, nesse sentido, a gente tem atualmente a Lei Federal 10.257 de 2001, chamada de Estatuto da Cidade, que veio regulamentando os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, que são artigos que tratam da política urbana que deve ser desenvolvida, né? E consiste essa lei no nosso principal instrumento legal da política de desenvolvimento urbano no Brasil, estabelecendo diretrizes e instrumentos de ordenamento das cidades, tendo como fundamento o desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Veja-se que essa lei, ela disciplina, né, o objetivo dela é estabelecer meios de atuação da política urbana municipal, que é o órgão competente, né, para estabelecer a ordenação, prevendo medidas jurídicas a serem adotadas na promoção, na defesa do meio ambiente, de forma para garantir esse desenvolvimento sustentável, evitando práticas consideradas ofensivas ao crescimento ordenado. O Estatuto da Cidade, ele já no seu início, já no artigo 2º,
ele estabelece várias diretrizes gerais para o desenvolvimento urbano, que eu queria destacar aqui algumas que são mais voltadas para a proteção do meio ambiente, né? Então, nós temos, dentre essas diretrizes gerais, a garantia do direito a cidades sustentáveis para as presentes e futuras gerações, o planejamento das cidades de modo a evitar e corrigir distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente, a ordenação e controle do uso do solo de forma a evitar a poluição e a degradação ambiental, a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico, dentre outras, né? Assim, com o advento do Estatuto da Cidade, que foi em 2001, né, já temos aí bons anos, né, se colocou à disposição dos administradores públicos municipais novos instrumentos jurídicos de tutela das cidades e do meio ambiente, que, se forem efetivamente aplicados, possibilitarão uma intervenção mais concreta e efetiva do poder público municipal no desenvolvimento urbano de acordo com a chamada função socioambiental da propriedade. Eu digo que se for efetivamente aplicado, porque nós precisamos dos planos diretores, né, que sejam aprovados nas câmaras municipais e sejam esses institutos efetivamente aplicados. Nós temos essa lei federal, que é o Estatuto da Cidade, que, regulamentando a Constituição, possibilita a criação de legislação municipal que estabeleça esses instrumentos jurídicos positivados previstos no Estatuto da Cidade. Mas sem políticas públicas adequadas, realmente isso não vai aí acontecer. E dentro desses instrumentos jurídicos previstos no Estatuto da Cidade, eu selecionei alguns que eu acho mais pertinentes à temática de hoje, né? Que dentro de alguns aspectos teria aí a possibilidade de mitigar de alguma forma as consequências dessas mudanças climáticas. Então, uma das principais estratégias de política urbana voltadas a essa mitigação das mudanças climáticas diz justamente respeito à redução do consumo energético devido à dinâmica urbana, sobretudo a redução da necessidade de deslocamentos por veículos automotores, fomentando o uso de meios de transportes alternativos, como o cicloviário e o pedestre. Dessa forma, os institutos do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, o IPTU progressivo no tempo e a desapropriação com pagamento de títulos são instrumentos jurídicos previstos no Estatuto da Cidade que podem contribuir nesse sentido. Tais instrumentos, de uma forma resumida, eles consistem em um conjunto de medidas a serem aplicadas sucessivamente a imóveis urbanos não edificados, subutilizados ou não utilizados, conforme definido nos planos diretores municipais. Em caso de descumprimento em caso de descumprimento da utilização que foi imposta, né, pelo poder público municipal, será aplicada a sanção de majoração progressiva no tempo da alíquota do IPTU por 5 anos consecutivos ou até que se cumpra o que foi determinado. Em caso de continuidade da recusa ao cumprimento da determinação municipal, será aplicada a sanção máxima de desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública, não em dinheiro, para então que o município, para que o poder público municipal possa fazer com que este imóvel cumpra a sua função social, cumpra o uso racional e adequado da área. Essas medidas,
elas são capazes de promover uma forma urbana mais sustentável na medida em que possibilitam combater a retenção especulativa do solo urbano, principal fator gerador de vazios urbanos e da respectiva fragmentação e dispersão da malha urbana. O resultado da sua aplicação seriam cidades mais compactas, menos dispersas. Essa maior compacidade levaria a uma redução da necessidade de deslocamentos, uma menor pressão sobre os recursos naturais e uma otimização da implantação de infraestrutura e de sistemas de transporte coletivo. Tudo isso aumentaria a chamada eficiência ecoenergética da cidade. Um outro aspecto importante também que eu quero trazer aqui para vocês, de uma forma urbana mais sustentável, é a promoção do uso do solo misto. Nesse sentido, embora o Estatuto da Cidade ele não trate diretamente da questão do uso do solo, do zoneamento urbano, dispõe de um instrumento jurídico fundamental para a implantação de modelos de zoneamento urbano por adensamento com a compatibilização de usos diferentes na mesma zona. Trata-se do estudo de impacto de vizinhança, o chamado EIV, que é previsto lá nos artigos 36 a 38 do Estatuto da Cidade. O estudo de impacto de vizinhança, ele avalia a compatibilidade locacional de empreendimentos urbanos com base nos impactos positivos e negativos da atividade, em função de fatores como adensamento populacional, equipamentos urbanos, geração de tráfego, entre outros. Sua elaboração pode ser exigida como um pré-requisito para o licenciamento ou autorização de construção, ampliação ou funcionamento de empreendimentos ou atividades que possam afetar a qualidade de vida da população residente na área ou em suas proximidades. É um instrumento jurídico que permite a tomada de medidas preventivas pelo poder público municipal, a fim de evitar o desequilíbrio no crescimento urbano e garantir condições mínimas de ocupação dos espaços habitáveis. Essa função fiscalizatória de prevenção e de precaução do estudo de impacto de vizinhança é a sua característica marcante, que garante a avaliação das obras e atividades que possam potencialmente causar danos ao meio ambiente. Tem como finalidade instruir e assegurar ao município, ao poder municipal, acerca da capacidade do meio urbano para comportar determinado empreendimento, visando adequar este empreendimento ao meio ao qual ele fará parte. Então, constata-se que o WAVE, que o Estudo de Impacto de Vizinhança, ele é um instrumento valioso para proporcionar o crescimento equilibrado e o desenvolvimento sustentável das cidades. Bem, já estou aqui com 13 minutos de fala, então a gente acaba falando, se empolgando. Então, assim, esses foram alguns instrumentos jurídicos do Estatuto da Cidade que eu selecionei para trazer aqui para vocês, que eu entendo que são os mais pertinentes à temática dessa mesa, que são meios mais convenientes de compelir os cidadãos a respeitarem esse chamado ecodesenvolvimento das cidades. Mas realmente fica aqui o alerta, que sem realmente políticas públicas voltadas para isso, integrando tanto o executivo, o legislativo e a sociedade mesmo, não adianta a gente ter legislação pertinente sem uma aplicação concreta. Então, eu realmente posso apontar aqui que, por exemplo, na cidade de Vitória, nós temos até nosso plano diretor, ele tem a previsão desses instrumentos jurídicos, mas ainda falta lei municipal específica regulamentando a aplicação de determinados elementos desses institutos. Então, nós temos aí a possibilidade de aplicar, mas ainda temos que ter
aprovação em Assembleia Legislativa e o comprometimento aí do município também de aplicar tais instrumentos jurídicos. Por isso que eu costumo até muito falar, né, que às vezes o problema às vezes não é simplesmente jurídico ou legal, a gente também tem muito mais aí um problema político também de implementação dessas políticas aí de promoção do desenvolvimento sustentável da cidade. Mas era isso, 15 minutos cravados. Queria agradecer e retornar a palavra para a professora Estela. Professora Karine, perfeitíssima no tempo e na fala. É muito importante a gente fazer essa discussão de mudanças climáticas entendendo que as cidades serão os primeiros ambientes modificados. Mas a gente entende também que o campo já está passando por modificações e adaptações, né? Então, todo o nosso sistema agrícola, todo o nosso sistema agrário já passa por muitas transformações, ou pelo excesso de chuva, ou pela falta de chuva, ou pela seca em demasiado, ou pela própria evasão de pessoas nesses ambientes. Pessoal, muito importante, o Vitor do CEP colocou aqui a lista de presença no chat, tá? Então, vocês podem assinar, a gente vai repetir ele algumas vezes, mas vai valer por uma presença só, né? E o link está inválido, Vitor. Vê se alguém mais consegue entrar, por gentileza. Quem quiser fazer perguntas... Tá massa, Vitor. Quem quiser fazer perguntas, pode ir colocando aqui no chat, eu vou anotando e a gente vai deixar o final para fazer todas as perguntas. Então, continuando, eu vou... É só tirar o ponto e vírgula do final, gente, Moisés falou. Só tirar o ponto e vírgula do final, do link, que vai dar tudo certo. Para a gente dar continuidade, eu gostaria de fazer uma relação muito importante aqui com vocês agora. E qual relação é essa, né? Quais são os impactos efetivos e que a professora Karine chamou a atenção dos instrumentos que nós temos hoje, instrumentos de planejamento urbano, mas quais os impactos diretos que essas mudanças climáticas podem causar na zona urbana? Primeiro, mudanças nas condições médias, afetando a temperatura, a precipitação, que são as chuvas, e a elevação do nível do mar. Na temperatura, a gente vai ter uma demanda energética crescente, seja por aquecedor, dependendo da região, seja por ar-condicionado, né, dependendo da região, deterioração da qualidade do ar, ilhas de calor urbano. No que diz respeito à precipitação, o risco crescente de enchentes, crescente de deslizamento de encostas, as migrações das zonas rurais, a interrupção das redes de abastecimento de produtos alimentares. E no que diz respeito à elevação do nível do mar, as inundações costeiras, redução de renda oriunda da agricultura e turismo, salinização das fontes de água. Olha isso. E quais são as mudanças em condições extremas? Chuvas extremas e ciclones tropicais, as secas, as ondas de frio ou de calor, as mudanças abruptas do clima, que ainda é pouco provável, mas crescentemente considerada. As chuvas extremas e os ciclones, inundações mais frequentes, maior risco de deslizamentos de encostas, danos em casas, fábricas e infraestruturas urbanas, as secas, escassez de água, maior preço dos alimentos, perturbações nos sistemas hidroelétricos, migrações das zonas rurais, as ondas de frio e de calor, a maior demanda energética no curto prazo, por aquecedor, ar-condicionado, dependendo da região, uma mudança abrupta do clima, com possíveis impactos de uma elevação extrema do nível do mar, possíveis impactos de um aumento rápido e extremo de temperaturas. E mudanças na exposição com movimentos populacionais e mudanças biológicas. Os movimentos populacionais vão causar as migrações de hábitats rurais afetados. E as mudanças biológicas, um aumento de vetores de doenças. E aí eu chamo a atenção para vocês das cidades que já possuem leis climáticas, cidades, capitais brasileiras, né, que tiveram planos diretores até 2019, o tema da professora Karine, e se possui ou não alguma lei municipal de mudanças climáticas. Então, vamos focar aqui, né, o ano da última atualização do plano diretor, vocês estão vendo, Belo Horizonte foi atualizado em 2019, o doutor Edson está aí para falar com a gente, e Vitória foi em 2018.
E aí, quem possui já alguma legislação de mudanças climáticas? Nós temos Belo Horizonte, que é uma lei de 2011, Brasília de 2012, Curitiba de 2009, Fortaleza de 2017, opa, Manaus de 2010, Palmas de 2003, opa, Rio de Janeiro de 2011 e São Paulo de 2009. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que ainda precisamos fazer muita coisa para adaptarmos o nosso meio a essas vulnerabilidades e condições que as mudanças climáticas elas estão causando na humanidade. Isso nos dá uma oportunidade, porque no Brasil nós temos a Lei Federal 12.187 de 2009, que instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima. O que falta agora? A efetividade da nossa legislação. Mas, gente, como a professora Karine falou, nós temos legislações. Mas de que forma nós estamos aplicando essa legislação? E vamos além. Todas essas mudanças nas cidades, isso vai ter um impacto econômico muito grande. Isso vai ter um impacto social muito grande. E aí eu chamo a atenção de vocês para os efeitos socioeconômicos das mudanças climáticas. Deslocamentos de populações inteiras. A ilha de Kiribati, no Pacífico, no sul do Pacífico, ela está sendo já desalojada, né? A população está em fase de transição para um território que foi comprado na Nova Zelândia. Vocês estão mudando um país inteiro, que é um país insular. E nós teremos mais deslocamentos de população. Nós teremos queda na produtividade agrícola. Vamos comer o quê? Nós teremos aumento dos preços dos alimentos básicos ou de consumo habitual. Como vamos pagar por isso? Aumento da pobreza provocada por fenômenos meteorológicos extremos. Uma propagação de doenças devido ao aumento da temperatura. Um agravamento do acesso à água potável em determinadas áreas. Gente, o mundo já passa por problemas seríssimos de acesso à água potável. Isso vai ficar pior. Mais conflitos bélicos para ter acesso a recursos que são limitados, recursos naturais aqui. Perda da capacidade de trabalho devido ao calor. Custos de adaptação de zonas costeiras à subida do nível do mar. Onde nós vamos morar? Nós vamos residir aonde? E com essa afetação econômica e social, eu chamo o professor Aloísio para falar do ser humano com todas essas mudanças. O que será de nós, professor Aloísio? Qual é a perspectiva humana, sociológica dessas mudanças climáticas na nossa vida? Boa noite, tudo bem? Que prazer estar aqui, que privilégio. Obrigado, Stella, Karina, professor Edson, caros alunos que estão presentes. Sinceramente, eu tenho preparado aqui um material para reflexão, mas na medida que foi feita a introdução do tema e a professora Karine expôs toda a estrutura jurídica, política, de estratégias possíveis que podem ser elementos esperançosos para essa mudança, mesmo assim me causou muita perplexidade pelos dados que está expondo tão rapidamente, mas que estão visíveis, são observáveis. No senso comum, a gente percebe que as pessoas têm uma expressão muito comum, né? O clima ficou maluco, né? Mas a ciência tem tratado com fundamentos e com dados concretos, científicos, dados notáveis de transformação rápida. E aí, nós estamos no tema central que o mundo está discutindo. E trazer isso para a academia é fundamental. Eu não esqueço que participei da formação da estrutura do curso de Engenharia Ambiental da FAESA, no Campus 2. O professor Warley me chamou para trabalhar na disciplina e nós discutimos junto alguns aspectos. E há pouco tempo, eu trabalho no curso de Engenharia Ambiental, agora junto com outros, a disciplina Ética Profissional, desde aquele tempo. E
me chamou mais atenção recentemente quando nós estabelecemos os critérios, até filosóficos, políticos, né, do curso, e eu não prestava atenção, ou talvez não tinha a capacidade suficiente de fazer uma leitura, uma análise mais completa do objetivo desse curso. E eu estou percebendo isso cada vez mais, de que toda a ciência, todo o conhecimento é produzido em função de uma demanda social. A sociedade, ela cria preocupações, cria lacunas para serem preenchidas e de explicações, e a ciência se encarrega de fazer a estruturação dessa explicação. E o curso de engenharia ambiental não existiria se não tivéssemos impactos problemáticos sobre os recursos ambientais, os recursos naturais. O curso não existiria. Então, a partir desse processo todo, o mundo foi afetado com a preocupação progressiva do que fazer com tudo que virá. E, falando em senso comum, nossos avós já tinham algumas profecias sobre isso. Eu lembro, lá na roça, no Rio Grande do Sul, acompanhava algumas discussões, né, de pessoas não estudadas formalmente e que liam alguns livros que trouxeram, né, da Europa, e tinha essa previsão de que um dia passaríamos por todas essas dificuldades. E a gente não compreendia isso na época. Esse medo que incutiam de que a humanidade passaria por esses tempos difíceis. E hoje eles estão chegando com tanta proximidade, com tanta celeridade, que chega a ser assustador. Sabe por quê? Porque não adianta ter, no momento, diante daquilo que está posto, fazer uma legislação, o Estatuto das Cidades e qualquer outra introdução na Constituição Federal, em qualquer instrumento legal que seja, se não há uma perspectiva prática de mover isso, de mobilizar as pessoas para que elas se salvem disso tudo. E esta é a grande dificuldade sociológica que a gente enxerga. A vulnerabilidade já está posta diante de outros eventos menores. Imagina os eventos climáticos mais extremos, que estão cada vez mais próximos da gente. Então, a reflexão ela é profunda. A necessidade da reflexão é profunda, que, a partir do dado, daquilo que está já relacionado, e eu não vou repetir aqui todos os efeitos e as consequências, porque, né, já estão na vida de cada um, elas estão no corpo e na mente da gente. Imagina numa comunidade que sofre de um risco, né, de vulnerabilidade diante de uma chuva extrema. Quando anuncia-se de que vem intensas chuvas e o risco de desmoronamento de um morro, como é que fica a cabeça das pessoas, da família inteira, da comunidade inteira ali ao redor? Não dorme. E no dia seguinte tem que trabalhar. E aí vem a enchente e na semana seguinte não tem água potável. E não tem para onde ir para buscar comida. Então, primeiro, atinge, eu estou falando aqui das consequências sobre as pessoas, individualmente, atinge o corpo e a mente. Porque isso gera doenças. Né? É a volta de doenças já, né, distantes, porque a água suja, leptospirose, malária que volta, todas as doenças contagiosas, e você não tem recursos para buscar solução para isso. Atinge as famílias dentro de casa, porque realmente não há alimentos saudáveis, não há água potável, e isso gera cada vez mais um círculo maior de necessidade de atendimento na área da saúde, que já está precária. E aí você vai para fora de casa e busca comprar alimentos, por exemplo, o preço se eleva circunstancialmente conforme a alteração do clima. Então, é um processo consequente sobre a pessoa, sobre a comunidade, sobre a sociedade, sobre o mundo inteiro. E retorna também na mesma via. Porque quando você não tem como combater um evento da natureza que se impõe, nós ficamos tão pequenos. Sugiro aqui, para quem não assistiu ainda, um vídeo baseado no livro, né, O Buraco Branco no Tempo, de Peter Russell, que foi transformado num pequeno documentário, 27 minutos, que mostra esta evolução e da perda que nós tivemos da oportunidade de fazer melhor.
Então, nesse processo todo de consequências sobre as pessoas, o questionamento primeiro que eu faço é como nós desenvolvemos a nossa história para estarmos neste ponto, para nós colhermos os frutos que nós denominamos de progresso e desenvolvimento. E aí vem o questionamento: isso é progresso? Quando nós criamos mecanismos tais que afetam todo o nosso círculo ao redor, que nós somos vítimas negativamente de tudo que nós construímos. Eu sempre tinha uma pergunta muito clássica: tudo isso que está acontecendo com a natureza é de origem natural, ou seja, o ser humano não poderia interromper esse impacto todo, é assim mesmo que acontece? Ou será que nós poderíamos ter dado um redimensionamento nisso e prevenir para que isso não ocorresse? E aí, cientificamente, declarado aqui por órgãos internacionais, né, que estabelece o painel interamericano de mudanças climáticas, revela claramente que 90% é da ação humana. E aí que entra a nossa reflexão. Se nós proporcionamos isto para nós, o que faremos para restabelecer uma melhoria na qualidade de vida que, no momento civilizatório tão avançado que nós chegamos, com tanta inteligência e capacidade e recursos materiais disponíveis, o que podemos fazer para reverter esse processo? Mesmo que seja em grau progressivamente pequeno, mas que a leitura seja feita correta e que a gente comece a ação. Isso é um processo demorado. Então, se a legislação já existe, qual é o próximo passo? E aí nós entramos num ponto muito esperançoso também, porque quando a academia se reúne para discutir esse problema e enxergar quais são as saídas, eu acho que é um momento de esperança. Porque nós precisamos, né, em 3 fases que eu classifico isso. Primeiro, o acesso ao conhecimento, a busca ao conhecimento. Então, se nós estruturamos cursos, temos instituições, temos setores privados e públicos agindo, né, temos encontros mundiais com relação a isso, então estamos colocando para o coletivo aquilo que já está na realidade, e esse conhecimento todo reunido faz com que nós tomemos consciência, que é a segunda fase. Então, a primeira fase é buscar, pelo conhecimento, aquilo que é a realidade. Segundo, tomar consciência. Muitas vezes nós temos ciência, mas não temos consciência. Então, nós formamos na academia muitos agropecuaristas que cortam a árvore de madrugada para que ninguém veja o que ele está fazendo. Mas ele passou por um curso superior, ele passou por sociologia, ele passou por administração, ele passou, às vezes, por área jurídica, ele passou por todos esses aprendizados, mas não foi o suficiente. Ele não tomou consciência da realidade, ele só tem o conhecimento. E, para mim, o conhecimento não é colocado em... E a terceira fase é a ação, é a operacionalização do conhecimento junto com a consciência. Por isso que eu tenho uma afirmação muito clássica de que nós temos muitos doutores inúteis, socialmente falando, porque é um conhecimento aglomerado em gabinete e que só usa para si próprio de forma egoísta, individualista, mas não em função da coletividade. Não é disso que nós estamos falando quando nós relatamos aqui a nossa formação das cidades? Quem pensou as cidades? Todos muito sabidos, formalmente estudados. Vou fazer um parênteses aqui. Eu morei 17 anos em Vila Velha e fazia esse trajeto diariamente. E, ao descer a terceira ponte, aquele odor, no senso comum, esse fedor que suportava, eu todo dia me perguntava por que isto é assim? E quando pegava alguém que vinha de fora do Rio Grande do Sul, eu tinha que explicar que aquilo era um balão, porque elas achavam que tinha acontecido algo diferente ali em torno, porque não classificavam de onde vinha esse odor do balão da terceira ponte. Então, e quando eu comecei a trabalhar com a questão ambiental, e no curso, com a questão ética, mas dentro do curso de engenharia, fui absorvendo muitas lições. Eu fiquei um dia numa reflexão com os alunos. Veio a seguinte proposta: se nós tivéssemos um progresso, um desenvolvimento civilizatório, à altura do que nós somos, a nossa capacidade humana nos sugere, aquele balão não teria tido essa consequência. Eu fico imaginando
seres pensantes que constituíram a política para a cidade, esta e tantas outras. Toda a cidade tem um balão sujo, coberto com concreto, geralmente, né? Mas está lá no fundo. Já imaginaram se nós descêssemos aquelas duas estradas, indo e vindo pela terceira ponte, 2 quadras à direita e 2 quadras à esquerda? E no meio disso, próximo ao valão, que era um rio, que é fonte de água, que um dia tinha fonte de água claríssima, né? Nós tivéssemos um bosque, 20 metros de um lado e 20 metros do outro, aberto por baixo, onde as pessoas circulam, onde tem passarinhos voando, tem ninho de passarinho, e, eventualmente, alguém poderia lá sentar no banco, né? E olhar a água que estava circulando no meio daquele rio, que ainda seria original. Isso seria uma cidade completamente viável. Completamente viável. Se você planeja uma cidade hoje e não tem a constituição desta visão, é o extremo da não inteligência humana. Então, se nós já tínhamos desenvolvido a capacidade das pessoas de lerem o futuro e lerem o social, por que nós não fizemos isso na época? Ou seja, nós criamos uma situação como se fosse um caos coletivo. Me diga aí quanto tempo falta. Eu não estou acompanhando muito, né? E eu quero mostrar aí nas fotos depois, Estela, porque eu tenho um monte de papel aqui, ó, né? Nada está posto aqui porque a reflexão ela vem à tona sobre esse tema porque é iminente. Ele chega a ser comovente porque isso afeta milhões de pessoas que são, sobre elas incide, entre aspas, a violência dos fenômenos climáticos e, consequentemente, não conseguem superar a sua qualidade de vida porque isso não tem fim. Ou seja, um evento leva a outro. Então, se você tem uma estiagem longa ou uma enchente, não produz alimentos, gera fome e as doenças. Então, uma série de questões que foram relatadas aqui são afetadas em conjunto, assim como os setores da sociedade, a economia, né, o social, o demográfico, todos eles também estão em conjunto. Por isso, qualquer política baseada na legalidade, no Estatuto das Cidades, ela também tem que visar o diálogo entre os diversos setores politicamente constituídos. Se você não tem essa estratégia unificadora, você jamais consegue ter uma proposta viável. E para a reflexão, e as fotos, eu imagino que o tempo já esteja esgotando, me fala aí, Estela, quanto tempo? Já foram uns 15 minutos? Aloysio, você ainda tem mais 2 minutos. Vejam só, eu queria que vocês olhassem esse primeiro quadro. Eu só coloquei eu fui durante 1 hora pesquisando. Você colocou minha cachoeira de Itapemirim aqui, em homenagem à minha pessoa, à minha terra natal? Essa foto é da última enchente. E sabe que eu não ia falar sobre as fotografias. Eu queria que vocês assimilassem as fotos e sentissem qual delas se torna mais desconfortável, ou seja, qual delas mais incomoda, fora a foto de esperança que há, né? Que sempre há esse ponto, né, branco num quadro escuro. Então, quando, na época, apareceram tantas fotos como essa, e aí fiquei imaginando, a partir da análise que eu fiz com o percurso do leito lá do balão de Vila Velha. Aí a minha pergunta era, ali não era lugar do rio já estabelecido? Veja na fotografia de Cachoeira de Itapemirim. Imagina se tivesse 40, 50 metros de cada lado não construído, as pessoas não seriam afetadas dessa forma. Aquilo é leito do rio, aquilo é da natureza. Mas nós precisamos tomar o espaço porque não é viável. O retorno virá e que vem cada vez mais de forma volumosa e rápida. Então, essas fotos são para incomodar, porque isso é da ação humana. Isso é da ação humana. E não tem legislação que muda. Então, a minha proposta é: a academia é um centro de discussão. Então, o que estamos fazendo hoje é um bom começo. E cada um deve contagiar outros setores com essa leitura, com essa análise, com essa consciência. E fazer valer o conhecimento também nesta área ambiental, que é cada vez mais, né,
verdadeira, não tem mais como, né, se eximir de fazer algo independente do setor e da área do nosso conhecimento. Pode passar outra fotografia. Outra tela, por favor. Espera aí, Luiz, eu estou mudando aqui que deu galho. Essa proposta sobre as questões climáticas e a reversão desse processo depende muito da nossa atitude, da nossa ação. Então, quando nós formamos alguém e que, não de forma egoísta, corte a árvore, e a gente sabe que é da ação humana, então vejam só, um dia quando há uma terra seca, você refaz com reflorestamento e a água brota, a vida ressurge. Então, a gente sabe que isso é possível. Então, formar cabeças pensantes e que operem, que coloquem em prática um novo patamar de olhar sobre a realidade, inclusive sobre a natureza. Tem uma frase muito comum que a gente ouve aqui, né? Nós temos que deixar um mundo melhor para os nossos filhos. A nossa estratégia é deixar filhos melhores para o mundo que está aí. Talvez essa seja a inversão, né? Nós temos que formar pessoas. Nós temos 13% em nosso país que acessam, apenas 13%, que acessam a universidade. Então, ao menos, esse núcleo pensante, né, e talvez preocupado pelos impactos que já enxerga melhor, faça algo onde estiver para reverter isso. Porque tudo começa pela cabeça, pelo pensar, pelo agir posteriormente. E se a gente faz essa tarefa, por isso que nós temos uma responsabilidade maior, né, de desfrutar de toda a natureza que ela nos dispõe, mas também contribuir para que ela nos dê mais chances de vida por muito mais tempo, porque nós merecemos pela capacidade que temos, né, para reverter isso. Ok, gente? Parabéns para nós. Vocês estão vendo o livro que o professor Aloysio gostaria de compartilhar também? Está todo mundo vendo na tela? Né, professor Aloysio? Estamos começando a ter uma literatura bem favorável, porque é muito recente, mas já tem obras interessantes hoje disponíveis para leitura e de fundamentação, né? Então, aos alunos aqui, se quiserem entrar nessa área para uma discussão, né, de um trabalho de conclusão, tem hoje trabalhos muito importantes, né, para pesquisar, né, e levantar e contribuir dessa forma. Professor Aloysio, muito obrigada. Suas considerações são de fundamental importância, porque o mundo não existe sem o homem. E aí, homem sem a humanidade. E essa humanidade não existe sem a natureza. Então, nós estamos todos interconectados. E no momento atual, a mensagem é muito negativa. Nós temos instrumentos jurídicos, nós já avançamos, mas a falta de vontade política, ela é tão grande. Mas sabe por quê? Eu gosto muito de conversar com meus alunos do direito ambiental, porque qualquer legislação em matéria ambiental, de mudanças climáticas, ela vai obrigar o ser humano, as indústrias, a mudarem o seu business as usual, a sua forma de trabalhar, a sua forma de existir. E ninguém quer aprovar, não tem vida útil política, se faz isso, se começa a colocar muitos controles para a sociedade. A sociedade não gosta de ser controlada, por pior que seja, e a matéria ambiental, se nós não formos obrigados a ser controlados, a nossa comodidade faz com que a gente queira cada vez mais extrair esses recursos sem dar o tempo de resiliência, seu retorno para o meio ambiente. Mas nós estamos vivendo mudanças e momentos de muita transformação. A professora Karine falou brilhantemente sobre as questões das cidades, dos instrumentos que nós já temos. O professor Aloysio deu uma esperança para a racionalidade humana, se comportar de uma forma diferente, trabalhar com esse tema de maneira diferente. Gente, isso abre oportunidade de empregabilidade, uma área nova que se forma, que precisa de profissionais capacitados para lidar com o problema de forma interdisciplinar. E aí nosso convidado externo, o professor Dr. Edson Braga, vai falar sobre uma esperança que nós temos muito grande, que está na sustentabilidade ambiental e sua relação com as mudanças climáticas. Então, assim, quais inovações são essas, Dr. Edson, que a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável
pode trazer para as mudanças climáticas, para esse momento tão doom que a gente está vivendo para a humanidade. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, Stella. Boa noite, professor Luiz, professora Karine. Boa noite aos alunos. Um privilégio desfrutar do conhecimento e da sutileza da professora Karine, do professor Luiz, e especial também de você, Stella. O que é que nós colocamos? Eu estava observando o livro atrás do professor Luiz, está escrito O Capital, que é no início do que nós estamos vivendo, O Capital. E nós temos uma elite no planeta inteiro que demanda o poder, demanda a gestão de 6 famílias que dominam 49,5% do PIB internacional, ou seja, determinam o que o mundo vai ou não vai fazer. No segundo aspecto, você veja a fala da doutora Karine mostrando a legislação, o Estatuto das Cidades que está aí, que nos remete a cidades inteligentes e que nos deixa uma pergunta: de onde virá o financiamento internacional, o financiamento nacional para o desenvolvimento desse novo modelo de cidades inteligentes? Nós temos no Ceará, a 60 quilômetros da capital, Fortaleza, a primeira cidade inteligente no modelo que está sendo feita no planeta. Então, nós temos capacidade, nós temos conhecimento, nós temos pesquisas, estudos e temos a vontade de fazer as coisas acontecerem. Nós temos também no Ceará energia eólica, energia solar e a energia maré motrix, que é um novo processo que vem. Mas, ao mesmo tempo, divagando um pouco, nós temos 2 nações desencadeando pelo mundo, como a Stella abordou no início, né, das potencialidades de guerra, que são inúmeras, em números de facetas possíveis. De um lado, você escuta o Biden, que é candidato dos democratas, que fala de energias renováveis. Do outro, o Trump, que fala da manutenção do status quo das energias de petróleo. São uma dicotomia na visão de um e de outro, porque você tem que agregar o todo. É a humanidade inteira que está no meio desse processo. E qual que é o grande temor disso? É a falta de percepção da sociedade, desses diversos problemas que nós temos no mundo e das soluções possíveis que estão ao nosso alcance. Enquanto nós não tivermos, como sociedade, a percepção da nossa capacidade, da nossa importância como ser humano, no processo de construção ou de desconstrução daquilo que é preciso, iremos passar por momentos difíceis ainda. Teremos um cenário bastante conturbado, bastante duro, que foi trazido no primeiro momento pela professora Karine, mostrando os elementos que uma legislação coloca e as imposições econômicas e financeiras e o poder do outro lado. Eu morei, professor Luiz, ao lado do Valão durante muitos anos da minha vida. Conheço de perto e também sempre me fiz a mesma pergunta do porquê que isso não acontecia. É simples dizer. É a ganância do investimento. E eu trabalhei com esse investimento também, conheço de perto. É o metro quadrado, quanto é que vai custar, independente, né, professora Karine, das consequências que o empreendimento perto da Embratel, em Vila Velha, vai causar nos seus 50 andares de altura, no impacto da Restinga, na Maré, nos vários segmentos, na urbanização, que nós sabemos que as nossas elites e os nossos queridos representantes, eleitos democraticamente através do voto, ainda não voluntário, como deveria ser, a minha humilde concepção, sabemos que eles fazem parte dessa mesma elite e desses mesmos interesses na construção de um poder diferenciado daquilo que é a questão humana, do que é que nós estamos buscando e debatendo. Mas sabemos também que nesse meio termo, nesse processo, existem pessoas de boa índole, de boa visão, no meio dessa catástrofe política ambiental mundial, em especial a do nosso querido Brasil. E nesse processo da percepção da sociedade, é importante perceber que, através das pesquisas, dos estudos, da academia, no processo de inovação também tecnológico, as perspectivas
do descobrimento da energia quântica, seja na música, seja na ciência, seja no provaram Einstein de 100 anos atrás, na sua teoria. Hoje se prova, seja na construção do maior medidor de velocidade, das superpartículas que não se existia, não se conhecia como fazê-lo, seja no descobrimento de duas glândulas do cérebro que controlam o nosso olfato paladar, que era de desconhecimento total da comunidade científica e que vem para um processo de mudança. Mas um passo importante a ser observado é que a sociedade tem que perceber, sobretudo a nossa, que há 50 anos atrás nós éramos 80% campo e 20% cidade. E nós não nos preparamos para essa transformação inversa. Hoje somos 85% cidade, 15% rural. E estamos esquecendo do nosso povo lá, como também se esquece no mundo todo, na sua grande maioria. Nós temos dois gigantes, China e Estados Unidos nucleadiano, pelo mais novo G5, que controla lá todas as informações mundiais. Isso gera algumas centenas de bilhões de dólares. Nós temos que ver a questão dos BRICS, que foram criados e sempre naufragaram. A África do Sul nos ultrapassou há muito tempo naqueles princípios que nós deveríamos estar norteando e sermos o líder nas Américas, após os Estados Unidos, obviamente, conduzindo uma pesquisa. A China hoje é detentora de 30% de toda a produção de energia alternativa no Brasil e que não representa sequer 20% da nossa capacidade no mundo como um todo. Em cima disso, é preciso observarmos a ganância mundial pela Amazônia. Nós temos que ter duas visões com relação às riquezas da Amazônia. Araxá, onde eu estive alguns dias atrás, é o maior produtor de nióbio do mundo. Só que na Amazônia você tem nióbio à flor da pele. Numa picareta você acha o nióbio. Então essas riquezas têm que ser pensadas para um projeto coletivo, professor Luiz, que o senhor coloca, de bem comum. E, ao mesmo tempo, como a professora Karine mostra, existe todo um arcabouço jurídico próprio para se direcionar o que deve ser feito minimamente para não se obter o comando e controle do qual nós estamos saindo na sociedade. Estamos gulosamente avançando sem percebermos algumas nuances desse desenvolvimento tecnológico. E nós temos que observar uma frase interessante. Em 2007, eu lancei um livro que chama-se Licenciamento Ambiental, uma visão realista. Deixemos o licenciamento ambiental, que continua sendo um extremo gargalo ao desenvolvimento sustentável, a percepção para a sociedade do conhecimento, do acesso às informações para o seu crescimento. E fiquemos com uma nova visão realista, que é o que nós estamos tendo pela frente. O processo de refugiados ambientais hoje bate na casa de 500 milhões no mundo. Irá superar a casa de 2 bilhões e meio em muito pouco tempo. As ilhas estão sumindo e isso é uma realidade que nós temos que conviver. O Brasil, há 30 anos atrás, tinha 1% de crescimento do PIB. A China, o mesmo 1%, a Coreia um pouquinho abaixo. E nós passamos 30 anos e vimos a China chegar a 12, hoje está em 10, apesar da crise, a Coreia mantém os seus 6. E nós hoje, se colocarmos na ponta do lápis o que foi feito nos últimos 30 anos, nós temos um déficit em torno de 15% do PIB, que nós vamos começar do zero. Aliás, estamos começando a duras penas. Isso é um dado alarmante e difícil, mas que tem que ser revisto, colocado, para iniciarmos um processo de transformação. E nesse processo, nós temos que estar atentos aos globalistas de um lado, que compõem a elite mundial, que deseja uma coisa, e aos nacionalistas de um outro. E nesse meio termo você tem a definição de toda a população global do mundo que está à mercê desses processos. Nós não temos saneamento básico. Mais de 55% do Brasil não tem saneamento básico. E a transformação do mundo vem através da pandemia que nós estamos vivendo. E uma pandemia simples, que era simplesmente manter as mãos limpas. Não entro no mérito de como ela surgiu,
porque existem várias teorias e não é o caso. Isso é o quê? É educação, acesso ao saneamento básico, acesso às políticas públicas mínimas, programa de governo, não programa de partido, não programa que com 2 anos de governo eu estou pensando como é que será o meu próximo governo para todos aqueles que estão, seja nos Estados Unidos, perdão, seja no Brasil. Mas eu vejo o seguinte, nós temos a economia circular, nós temos a política de resíduos, reciclagem, energias renováveis, e nós temos seguro ambiental, hoje não se empresta mais, não se faz contratos internacionais, commodities ou o que quer que seja, sem uma garantia de cumprimentos rigorosos na área ambiental, na área econômico-financeira, de empréstimo e de financiamento pelo BID, pelo Banco Mundial, e assim seguimos. E é importante perceber um outro ponto, sem a inclusão social dos projetos ambientais, dos projetos industriais, agrários, agrícolas, e até nos econômicos, principalmente, como o PIX, que chega agora e parece uma coisa simplória, mas é a inserção que o presidente do Banco Central muito bem faz, do Brasil, de comunidades que jamais tiveram esse tipo de acesso. Então, em seguida vem a oportunidade de abrir o sistema bancário inteiro, que é o único que efetivamente ganha com isso. E não podemos deixar de mencionar a questão das mudanças de conceito, do gênero que está aí, que é irreversível, do racismo que ainda existe, da cor da pele influenciar, ou do tipo de relacionamento que você tem, a ponto de uma grande instituição financeira via público num programa Roda Viva, que é o caso do Nubank, e praticar o impensável no século XXI, nas transformações do ser humano para que possa entrar no processo de desenvolvimento sustentável. E esse processo de desenvolvimento sustentável passa pelo ser humano, passa pelo respeito, como disse a professora Karine, à legislação, ao estatuto vigente, a sua aplicabilidade na realidade do dia a dia das comunidades, da sociedade. Lembremos, professor Aloysio, que tinha um valão, mas antes tinha o cheiro insuportável da Aracruz celulose, distante 60 quilômetros, que invadia, e aquilo era tudo pela ganância. Não sou contra a lucratividade, muito pelo contrário. O dinheiro não tem energia, somos nós que colocamos energia no dinheiro. Então, nós precisamos começar a compreender que todo mundo precisa ter acesso à sua forma de ter um bem-estar, de usufruir melhor num planeta em regeneração, num planeta que começa a mostrar que os seus limites estão muito próximos e que é preciso haver uma regeneração econômica, social, financeira, política e espiritual. A transformação de um ser humano em algo melhor, nesse processo de inversão de valores e na construção de novos valores. É importante percebermos a saída através das empresas B e caminhando para o encerramento. São 3 pontos importantíssimos que eu deixo como pensar, que trazem esperança e através da luta. As empresas B que surgiram nos Estados Unidos e chegam ao Brasil, que é uma nova maneira de pensar economicamente que envolve o desenvolvimento sustentável e a inclusão do ser humano. As cooperativas ambientais, que é um tema que nós estamos estudando há 13 anos, desde a existência do Instituto, para apresentar. E os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, proposto e protagonizado pela ONU, uma instituição global de 150 e poucos países. Através dos 17 Objetivos, nós temos caminho para que a legislação seja cumprida, nós temos caminho para que a ilusão seja feita o ser humano, e, Estela, nós temos caminho de esperança para uma mudança alguns anos mais à frente, para o bem comum estar de todos nós. Essa é a visão do próprio Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estudos Ambientais, na sua contribuição diária de livros, de eventos e do desenvolvimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, incluindo o ser humano nesse processo maravilhoso que é o desenvolvimento sustentável. Como é muito agradecido por participar de um evento tão maravilhoso quanto esse. Obrigada, doutora Edson Braga, fantástico. Eu espero, né? Eu tenho aqui 2 perguntas já que o Paulo já fez e eu já vou direcioná-las, mas eu espero que vocês tenham assim, pegado um pouquinho assim, na pele. Eu fico toda arrepiada só de pensar o
quanto a nossa discussão dessas inovações jurídicas em mudanças climáticas, que é o tempo, né, que é o tema, perdão, da nossa discussão de hoje, desse webinar, ele nos mostra que há um caminho, mas a gente não pode ficar sentado esperando esse caminho. Nós temos que ser parte da mudança, a gente tem que fazer parte disso. E o professor Aloysio chamou atenção muito. Esses 13% de cabeças pensantes que vão à universidade tem que transformar, ser a máquina de transformação, o ponto crítico. E assim, infelizmente, a gente não tem tempo na faculdade de discutir, principalmente no direito, mudanças climáticas. Nós não temos uma aula de mudanças climáticas. Nós estamos tendo hoje essa exposição às mudanças climáticas, mas não tem uma discussão, porque não faz parte do currículo. Como não faz parte do currículo, não dá tempo. É tanta coisa que faz parte do currículo que o nosso tempo acaba sendo limitado. Então, quando a jornada científica da FAESA, nesse ano de 2020, traz essas inovações tecnológicas, inovações gerais, eu falei, gente, precisamos falar de mudanças climáticas e todas essas inovações que o direito tem obrigação de estar trazendo uma nova forma de pensar. A professora Karine já demonstrou vários instrumentos jurídicos que precisam ser melhor efetivados. Eu brevemente falei, né, de algumas cidades que já estão anotando, tanto no plano diretor como legislação própria, para lidar com mudanças climáticas. O professor Aloysio nos deu um empurrão e fala assim, agora, meu filho, você tem que mexer. Você não dá para ficar sentado esperando o mundo acontecer. E doutor Edson Braga nos levou para o mundo inteiro, falou um pouco de tudo que está acontecendo no mundo e no nosso país, porque tudo está associado a esse momento que nós precisamos de transformação, que começou há muitos anos atrás, quando nós mudamos a nossa forma de se relacionar com os recursos naturais, né? Quando começamos a criar, lá na Revolução Industrial, foi um marco do pontapé de toda a transformação da humanidade. E com isso, eu vou começar aqui na pergunta do Paulo. Paulo tem duas perguntas. Começou a primeira para a professora Karine, a segunda para o professor Aloysio, e depois, se vocês quiserem abrir o debate, nós ainda temos um tempo. Professora Karine, uma das soluções, né, na discussão das cidades seria, então, a verticalização das cidades? Poderia ser uma solução? E, professor Aloysio, esses caminhos seriam válidos? A redução populacional, as fontes de energias renováveis, o aumento da malha ferroviária no país seriam, então, caminhos válidos para a transformação? Professora Karine, você começa e depois professor Aloysio. Então, salvo engano, quando o Paulo ali postou a pergunta do bate-papo, eu estava falando sobre essa questão da utilização compulsória do IPTU progressivo, né, da questão de utilização adequada dos espaços vazios, né, de se evitar a retenção especulativa. Mas, assim, verticalização das construções, planejamento urbano demanda uma série de fatores. Então, a gente falar verticalização solução, não necessariamente, isso vai depender da infraestrutura urbana em torno. Então, quando a gente tem, digamos, um terreno em uma área onde já existe uma densidade demográfica alta e a gente libera, digamos, uma construção de um prédio de 40 andares com 20 apartamentos por andar, sem uma infraestrutura urbana adequada, a verticalização não é a solução. Então, a gente tem que pensar nos contextos de cada cidade. Quando a gente fala da função da cidade, da função da propriedade urbana, a função socioambiental, na verdade, existem aí vários paradigmas. A gente tem a circulação, moradia, lazer, a gente também tem essa valorização dos aspectos éticos, históricos, arqueológicos. Então, na verdade, essa resposta ela é muito estudada dentre vários profissionais aí, né, de como naquela localidade, de acordo também com os valores ali, como que deve ser implementado. Então, os planos diretores, as legislações municipais, elas estabelecem, digamos, que se chama de coeficiente de aproveitamento. Então, essa área edificável em algumas regiões pode ser maior ou menor. A verticalização de diversas cidades de forma exagerada, causa uma série de mudanças climáticas, né?
A gente tem, por exemplo, São Paulo, aí, posso falar de São Paulo e Rio de Janeiro, foram cidades onde eu morei, que nós temos ali um superaquecimento, né, terrível, e isso faz a geração de energia, emissão de gás de efeito estufa, inversão térmica, né? Então, mas claro, eu não sou arquiteta, não sou urbanista, não sei falar assim, ó, não é nem solução e talvez nem exatamente a única causa de problemas de conforto ambiental dentro das cidades. Mas realmente em algumas regiões é possível, por meio de verticalização, se dar um uso mais racional e adequado a alguns espaços urbanos. Mas em outros espaços urbanos, essa verticalização vai ser condenada. Então, o planejamento urbano não é fácil. Depende realmente dos agentes privados e públicos estarem aí agindo junto, e como o professor Edson e o professor Aloysio muito bem apontaram, é difícil. É difícil. É difícil. Obrigada, professora Karen. Em tempos de Covid-19, então, em tempos de Covid-19, quando, assim, para mim é muito claro que essa pandemia aí é de uns aspectos inerentes ao que a gente está vivendo de mudança climática, e ainda nós temos aí pessoas afirmando e implementando que não é uma discussão adiável. Essa discussão não é adiável, né? Não tem mais, já passou do tempo. Imagina uma crise mundial, sem precedentes, e que a gente não sabe ainda o que vai... Temos muito ainda. É realmente, assim, algo, para mim, inaceitável. Mas, enfim, desculpa, acabei de interromper. Não, tranquilo, maravilhosa interrupção. Professor Aloysio, quer que repete a pergunta? Você está no mudo, professor Aloysio, não começa na falação, volta aqui. Está bem, a pergunta. Entendi. É um conjunto de fatores. Nós precisamos migrar de uma cultura, de uma atitude, para um outro patamar. E quando o Dr. Edson fala dessa visão capitalista, de uma elite extremamente concentrada no êxito e numa visão de desenvolvimento, numa via econômica, hoje você produz um conceito diferente. De êxito é a partir de uma inclusão e de uma qualidade de vida, ou seja, a visão de êxito e desenvolvimento hoje está baseada no social. Ou seja, nós não somos admitidos nos países centrais, né? E quem faz essa referência, esse parâmetro de países desenvolvidos a partir do fator econômico. Isso é um pequeno beco hoje de todo um contexto de desenvolvimento. Isso hoje é ínfimo, porque você tem na ponta um acúmulo extremo, mas um vazio enorme, né? E uma deficiência, vulnerabilidade muito grande do outro lado. Isso, na verdade, é o oposto do desenvolvimento. Isso não gera mais conceito positivo de progresso. Até porque, se nós queremos vender nossos produtos e temos esses índices, né, tão negativos, nós temos restrições. Então, o mercado hoje, mesmo capitalista, né, com toda essa percepção, já nos denuncia quando nós não atendemos esta nova onda, né, positivada para essa visão social coletiva. Então, quando eu digo que nós não formamos, ao não formar alguém com visão coletiva e que pense que a árvore não cortada vai dar melhor qualidade de vida para futuras gerações, contrário àquele que corta de madrugada, né, para que ninguém veja, porque ele quer usufruir do bem daquela árvore, essa mudança tem que acontecer antes do econômico. O econômico é consequência desse processo de mudança do ser. Por isso que eu tanto insisto que o conhecimento que não circula, que não é posto em favor da sociedade, ele é como um dinheiro debaixo do colchão. Depois de 20 anos, ele perdeu o valor. Então, quando você tem doutores formados e que não fazem o conhecimento para o bem coletivo, isso é um conhecimento melhor que não existisse. Que não tivesse passado pela aquisição do conhecimento, que é um estrago, né? Então, isso não gera possibilidade humanitária. Então, quando nós temos toda essa capacidade coletiva disponível, nós, pelo menos, podemos caminhar
E aí, quando você tem esses elementos, por exemplo, de você mudar um transporte movido né, ao petróleo e sim por outras vias, né, novamente nós nos vemos impedidos dessa possibilidade, porque há interesses econômicos, né, eu diria, muito conservadores. Então, olhem só, quero mesmo uma coisa simples. Eu já fiz aquele trajeto de Vila Velha Vitória naquele, como é que chama aquele barco? E aí a pergunta é, por que isso não existe? Por que circula ônibus enquanto que poderia levar... Ou seja, olha que loucura isso. Olha, é meio chulo isso dizer, mas lá no Sul a gente tem uma expressão, a gente só se mexe quando a água fria bate na bunda. Então, quando todos forem afetados por essa inconveniência, e a sociedade não só mais vulnerável sofre, mas todos aqueles que também destinam o sofrimento para os demais sofrem, eu acho que aí nós podemos ter uma mudança, né, de estrutura política e operacional e colocar as leis que já estão postas, que aí o professor Edson fala muito bem que dentro dessa política tem pessoas extremamente dignas e que pensam favoravelmente, só que elas não são a voz mais forte na hora de operacionalizar. Aí o que manda é o prédio de 200, né, de 30 metros, tirando o sol de todo mundo. É nessa hora ainda que é o topo da viagem, que não está condizente e não está favorável para o social, porque lá na elite é um percentual muito pequeno que usufrui, né, infelizmente, desse egoísmo, né, e faz valer o econômico acima de tudo. Então, Paulo, com certeza, todos os meios que tiram a diminuição da população já acontece naturalmente, até pelo medo que existe para o enfrentamento da realidade futura. Né? Você percebe que isso já está acontecendo. Então, todos os outros meios, né, que facilitam a diminuição de todo esse histórico, né, negativo de poluição e de estrago dos recursos naturais, logicamente, são os caminhos. E nós podemos começar dentro de casa, no condomínio, na comunidade, na cidade, no estado e no mundo. Assim como nós podemos regar uma planta, o chefe de Estado tem que assinar um acordo para aprovar, né, uma determinação que tem que acontecer. Então, cada um no seu nível de capacidade e de responsabilidade. Tem mais uma pergunta do Paulo aqui, hein? O que eu posso fazer como ser individual sem esperar por grandes movimentos globais para melhorar as expectativas para as próximas gerações? Penso que uma atitude seria reduzir o consumo de coisas que efetivamente não precisamos. Há algo mais que podemos fazer? Quem gostaria de comentar? Eu tenho. Então vai, doutor Luiz, depois doutor Edson. Nas aulas presenciais, e agora mesmo nas virtuais, estou induzindo para os alunos, lá daquele curso de engenharia ambiental, que hoje tem outros alunos de outros cursos, dentro da disciplina de ética, que é tão necessária hoje no mercado, e quando trabalho ética organizacional, eles têm o dever de produzir com todos os elementos que eu forneço, um pequeno trabalho, um arquivo de informações com reportagens, com manchetes, com clareza, né? Um pequeno, como é que chama? Um trabalho que, onde eles puderem, e muitos são do interior, são de outras cidades, para que no dia, ou na empresa onde eles estão, né, na primeira oportunidade que tiverem, que falem sobre o tema, porque eles são os possuidores do conhecimento, tiverem essa oportunidade. É só juntar o conhecimento naquele momento daquela disciplina, porque depois você não fará mais. Então, aos alunos que estão aqui, se cada um de vocês criar um pequeno arquivo de trabalho, montando com manchetes aquilo que nós estamos falando aqui, com informações claras, e acompanhem, e no dia onde forem, no condomínio de vocês, na igreja de vocês, na comunidade de vocês, peçam licença para trabalhar durante meia hora um assunto muito importante, e anuncie de que você quer fazer uma reflexão. Então, faça com análise, e todos são chamados, nem que tenha 5 pessoas, 10 ou 20. Um dia você vai lá no interior onde moram seus pais. Lá tem uma escola. Pede para a professora ou na igreja convocar todos depois da missa ou do culto que você quer se oferecer a fazer uma fala importante. E você leva esse material e durante 1 hora você esclarece a importância sobre esse tema.
Isto é contagiar conhecimento, isto é operacionalizar, isto é assumir responsabilidade acadêmica para com a sociedade, e não se tornar um doutor inútil, socialmente falando, porque a gente vai produzir um efeito contagiante para os demais. Isso aí. Isso é uma atividade mínima, pequena. Massa, Luísio. Doutor Edson Braga. Mudo. Você tá no mudo. Aí tá no mudo. Ele. Você tá no mudo, doutor Edson. Ó, continua. Tem que clicar no... Você não tem como liberar? Agora foi. Foi agora. É em cima muito, Luiz, o que você coloca. Ô, Paulo, a sugestão que eu te dou, complementando, acrescentando do Aloysio, é que você invista no seu ser humano, invista em cada um que convive com você. Procure conhecer o seu íntimo, procure conhecer os vários Paulo que existem dentro de você e construa, sempre que possível, um caminho do bem. Pratique sempre o bem. Olhe para você. Tenha dentro de você o desenvolvimento da sua compreensão do seu lobo da estepe, do seu outro eu. Some esses processos todos, esses conhecimentos e compartilhe-os sempre, como diz o professor Aloysio. Vou citar um exemplo. Tem um professor que escreveu o livro Ética, Direito, Moral e Religião no Mundo Contemporâneo, Fábio Conde Comparato. É um pós-doutor que dedica a sua vida hoje, como ele estudou gratuitamente com os órgãos da sociedade brasileira que o forneceram, ele escreve, trabalha sem cobrar, devolvendo à sociedade o seu conhecimento recebido pela própria sociedade que nele investiu. É um caminho maravilhoso. A ideia do professor Aloysio tem uma mágica, uma magia. Aonde você estiver, seja 100 pessoas, seja com outros seres que não têm o mesmo nível da nossa inteligência, você estará contribuindo para que a chama da esperança e a luz de um futuro cada vez melhor, esse futuro é agora, permaneça sempre acesa. Paulo, que Deus realmente te ilumine nos seus caminhos. Gente, aqui não dá vontade de acabar essa discussão. Eu estou simplesmente apaixonada pelas palavras da Karine, pelas palavras da Aloysio, pelas palavras do Dr. Edson, pela participação de vocês, pelo conhecimento que hoje eu compartilhei e eu aprendi muito. Esse tema me toca profundamente, porque eu existo neste planeta. Eu escolhi existir. E eu existo feliz, mas preocupada. Mas cada um de vocês que ouve essa nossa discussão de hoje, com certeza será a semente de transformação. E isso nos traz e nos motiva cada vez mais. Agradeço imensamente na presença do Vitor Valfré, do CEP, que é o Centro de Pesquisa e Extensão da FAESA, por nos possibilitar nessa jornada científica que nós pudéssemos, né, discutir um assunto tão importante e relevante para a sociedade. Obrigado. E com isso, obrigada, Vitor. E com isso, a gente agradece a participação. Eu agradeço os meus alunos e ex-alunos, dos convidados que aqui estão hoje, e estamos à disposição para novamente, numa outra oportunidade, voltarmos nesse assunto tão importante. Demais, gente. Top demais da conta. Muito obrigada. Eu que agradeço, Estela.